Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando o seu programa semanal de entrevista. Edilson Corrêa com você, por você e para você. Vamos começar assim. Caso você queira saber das melhores matérias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, está lá no site edilscorreia.com.br. E mais, hein? Essa entrevista e todas as outras entrevistas que eu já fiz, você encontra no YouTube, Edilson Correia em Comunidade. Vai lá, dá uma olhadinha, você vai gostar. Cidade de Maringá, 430 mil habitantes. Gente, e essas mulheres maravilhosas? A cidade de Maringá tem mais mulheres que homens. E o importante é a gente falar sobre elas. E por esse motivo, no meio das mulheres, eu convidei o pessoal do grupo Mulheres pelo Mundo. Vamos conversar aqui com elas e elas vão se apresentar agora. Aqui, a Neide. Olá, Neide, tudo bem? Olá, Edilson. Gostaria de agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui hoje com você, falando um pouquinho sobre a gente, sobre as nossas experiências e também sobre o nosso grupo Mulheres pelo Mundo. Mas nós temos também a Juliana. Olá, Juliana. Olá, Edilson. É um prazer estar aqui e essa oportunidade vai ser maravilhosa, acredito, para a gente passar o que a gente, da nossa vida, o que a gente faz e vai ser muito bom. Eu espero que dê tudo certo aqui para nós. Não menos importante, mais fundamental do grupo, a Julie. A Ju. Olá, Ju, tudo bem? Tudo bem, Edilson? Gostaria de agradecer o seu convite, é, agradecer a todos que estão nos assistindo também. Com certeza vai ser um bate-papo bem legal. Mas vamos começar com a Ju. Ju, com certeza, muitas das pessoas que estão nos vendo agora devem estar se perguntando: quem é a Ju? Quem é a Ju? A Júlia é uma paulista que virou sul-mato-grossense com coração paranaense. Então, eu vim para Maringá em 2006, né? Eu tenho 53 anos, sou formada em letras, em administração. Comecei há 34 anos atrás, em 91, trabalhar no Auto Center Goodyear, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Em 2006, eu vim transferida para Maringá, onde eu sou gestora da Renato Auto Service, que é uma revenda oficial Goodyear, né? E estou até hoje. Sou mãe de pet, tenho a Cacauzinha, minha princesa, e o ano passado a Gordinha, uma pitbullzinha que me adotou no meio da rua. Essa é a Júlia. Poxa, você gosta dos cãezinhos? Amo. E há quanto tempo você tem eles? Acompanha os cãezinhos? Na verdade, Edilson, eu paguei a língua. Porque minha família dá risada até hoje, né? Eu falava assim, cachorro é cachorro, é lá fora. Hoje a minha princesa dorme na cama comigo, ela é a dona da casa. Veio a Gordinha também, que é um amor. Então, assim, eu sou apaixonada pelos pets. Cachorro é só ração e água? Não, não é só ração e água. Iogurte natural, batata doce. Então, a Júlia ama esses bichinhos. E quando você chega em casa, Ju, e abre a porta e ela vem correndo, os cãezinhos vêm correndo, fala dessa sensação. Edilson, a gente tem assim, um dia a dia maçante, corrido, né? Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa de não ter muitos horários, né? Então, estou na loja, independente do qual horário. Depois eu tenho atividades fora da loja. E aí, hoje, de vez em quando, eu me pego assim, meu Deus, que vontade de ir para casa, para poder receber tanto amor, né? Aí chega em casa, é aquela festa, é delicioso, você pode estar super cansada, você desestressa, tá feliz, sorri, é muito bom. E a Neide, né? Neide, fala aí, quem é você? Bom, a Neide tem 54 anos, eu sou divorciada, tenho um filho de 23 anos. Nasci numa cidadezinha do interior do estado de São Paulo, Presidente Epitácio, que hoje deve ter em torno de 40 mil habitantes. Meu pai era charreteiro, minha mãe era dona de casa. Tiveram 6 filhos, 2 morreram muito pequenos, bebês ainda. E eles criaram os outros 4. Eu sou a caçula dos 4. Sou formada em técnico em contabilidade, sou formada em estudos sociais, sou massoterapeuta, sou formada em direito com 2 pós-graduações. Assim como a Júlia, eu também gosto dos pets, tenho 4 gatos e 2 cachorros em casa.
E essa sou eu. Como que são o nome dos gatos? Os gatos eu tenho o Pipoca, a Frida, a Fifi, o Cadu. E os cachorros são o Toreto e o Smoke. Seguinte, Neide, o que fez você vir para Maringá? Bom, eu já estava procurando uma cidade maior, né, para vir com a minha família. Na época eu ainda estava casada, então para vir com meu esposo, meu filho também. E Maringá eu já conhecia, já tinha passado aqui algumas vezes, porque a minha sobrinha morou um tempo aqui. Eu fiquei encantada desde a primeira vez que eu vim para Maringá. Então, assim, era realmente minha vontade, quando eu pudesse sair do interior, que eu viesse para Maringá e deu tudo certo. Vim para cá, estou aqui desde 2017. Fui muito bem acolhida, me sinto muito bem aqui. Estou muito feliz. Seu filho pode estar assistindo agora, em algum momento no futuro, e ele gostaria com certeza que a mãe falasse dele, né? Não é um bom momento? Vai lá. Bom momento. Meu filho Gabriel tem 23 anos. Já é um homem e eu me orgulho demais dele. Ele sabe disso porque sempre que eu tenho oportunidade, eu estou dizendo isso para ele. A cada dia mais, ele sabe das dificuldades que nós passamos, né? Ele sempre me acompanhou em tudo. É o meu orgulho. É o motivo do meu acordar, do meu deitar ainda, né? Porque quem é pai, quem é mãe, sabe a importância de um filho. Então, assim, um beijo da mãe para você, Gabriel. É isso aí, um abraço, Gabriel. Agora, Juliana, quem é você? Edilson, eu sou a Juliana Pioli, eu vim de Paranaguá, estou morando aqui em Maringá faz 4 anos, vai fazer esse ano que eu moro aqui em Maringá. Eu nunca imaginei vir morar para cá, mas eu ouvia muito meu pai falar aqui da cidade. Meu pai era radialista, minha mãe dona de casa, meu pai também era professor. Ele era um comunicador lá na minha cidade. E ele sempre vinha aqui para Maringá porque ele transmitia os jogos de futebol, ele gostava e ele sempre falava muito daqui. Ele tinha os amigos dele radialista aqui, Vinícius Coelho e outros que eu lembro assim, que ele sempre falava. E eu só ouvia falar, né? E eu nunca imaginei que eu viesse morar aqui em Maringá e tô super feliz. Meu filho faz faculdade aqui na UEM. Ele tem 18 anos, né? Eu sou mãe solo, mora só eu e ele, minha família toda tá aqui no sul do Paraná, Curitiba e Paranaguá. Eu me formei em direito, sou advogada. Foi um longo caminho até chegar aqui, porque eu entrei na faculdade muito cedo, tinha 18 anos. Na realidade, eu nem sabia direito o que eu queria da minha vida. A gente com 16, 17 anos, a gente não tem muita noção, né? E quem me incentivou a eu chegar até aqui foi meu pai, que me deu todo esse suporte, né? Minha mãe é uma mulher simples, vivia em casa, cuidava de casa, era dona de casa. E quem me deu esse apoio para eu estudar, eu advogo já faz quase 30 anos, né? E agora tive a oportunidade de vir para cá. E continua a minha vida, é uma paixão. Ele mesmo conhecia o meu perfil e eu não sabia. Eu falei para ele, pai, é muito difícil. Na época era uma profissão que a maioria era homens que atuavam como advogados, poucas mulheres eram juízas, advogadas. E se não fosse ele me incentivar, me falar que eu podia, porque ele também era professor, era uma pessoa que não tinha preconceito, não era machista, ele também, mas no fundo, ele sabia que era difícil ser mulher. E ele tinha aquela visão de proteger. E a profissão de direito, ela realmente traz isso pra gente, né? Essa força, né? E é Mas, isso aí. Juliana, você falou do seu filho, mas não falou o nome dele. O Não mandou Enzo. mensagem para ele agora. Com certeza ele vai Enzo ouvir. Pioli Bandolim. Manda sua mensagem, vai lá, começar. Ah, meu filho, eu te amo, você é maravilhoso. Ele sempre me apoia, meu companheiro, e eu sou mãe solo, né? Mas ele é uma pessoa que eu já digo também, como o filho da Neide já é um adulto, né? E é um homem que eu acredito que vai ser maravilhoso. Ele é bem protetor, é uma pessoa excelente. Eu sou
eu sou suspeita em falar, né? Porque toda mãe é apaixonada pelo filho também. Eu também adoro pet, também tenho um gatinho, que é nosso filhinho lá da casa, nossa criança, né? Tem nome esse filhinho? Flock, nome do Viking lá. Foi Enzo que deu o nome pra ele. Daquele, da gente assistir os Vikings. Por que direito? Ah, então, o direito para mim foi uma coisa assim que eu me encontrei na realidade, porque eu não sabia para onde que eu estava indo quando comecei, né? Porque a gente começa muito cedo e quando eu cheguei ali na faculdade de Direito, ali eu era muito nova, eu estava estudando, eu não sabia o certo ainda, se seria aquilo mesmo a minha. E a gente se deparava, né, com aquele mundo masculino e eu, inclusive até eu comentei com meu filho, com algumas amigas, que eu lembro que quando eu cheguei lá numa das aulas de direito, um professor falou bem assim, quantas tinha umas 20 mulheres e 50 homens assim na turma. Ele falou assim, bem, as meninas que estão aqui vão arrumar marido, né? Eu fiquei ouvindo aquilo ali, daí eu falei, nossa, quem sabe, né? Que legal. Eu achei, a gente normalizava, a gente não tinha essa visão. As mulheres naquela época, elas estavam começando, né? Assim, a enfrentar o mundo, né? E chegar aonde, né? Conquistar esses espaços de poder. Mas, graças a Deus, ali naquela época, eu me sentia bastante protegida, apesar de ter alguns preconceitos, a gente sempre sentia isso às vezes, mas a gente tinha aquele jogo de cintura, assim, a gente não consegue acreditar, porque como todo jovem, uma mulher, né, a gente tem essa positividade, assim, que as coisas vão melhorar, e eu era assim. Faz parte da vida, a gente vai crescendo, evoluindo e vendo as coisas acontecer. E o gostoso é que muitas vezes, meus amigos e minhas amigas, a gente ainda tem a impressão de que quem gosta de carro é só homem. Não, tem uma profissional aqui que entende muito bem de carro. Ela vai se apresentar e vai falar o que ela faz. É com você, Julia. Edilson, assim, eu sempre fui apaixonada por carros. Eu me lembro, assim, até a minha memória, que eu era pequena, um dia eu fui pequena, tá? E eu ficava no carro do meu pai, estacionado, não tinha nem idade, né, nem tamanho, fingindo que estava dirigindo, achava o máximo olhar para o retrovisor, né? E assim, na verdade, eu ia ser professora, eu fiz magistério, depois eu fiz letras, né? Mas eu me encontrei na administração. E eu comecei em 91, no Auto Center Goodyear, como caixa, depois eu fui para encarregada administrativa, depois eu pedi uma oportunidade em vendas, e aí em 2003 eu assumi a minha primeira gerência, em outra cidade, né? Na cidade de Andradina, no estado de São Paulo, e em 2006 eu vim transferida para Maringá. E assim, é um ramo que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu sou curiosa. Eu me lembro muito quando eu fui para vendas, né? Eu saí do administrativo, na minha zona de conforto, que eu já estava há anos, né, como administrativa, e eu falava, meu Deus, e agora? Eu me lembro bem que tinha um mecânico que falava assim, Júlia, coxinho do amortecedor, Júlia, me apresentando as peças. Mas assim, eu sempre tinha para mim que eu teria que entender muito para passar essa segurança para o cliente. Então, se eu tinha um orçamento para passar para o cliente de peças, eu ia lá embaixo com o mecânico e perguntava, tá, por que isso tem que trocar, por que isso, para eu poder entender e passar com segurança o que o cliente precisava fazer. Então, assim eu fui aprendendo. Então, muitas vezes, Edilson, a gente fala assim, nossa, uma empresa não nos dá uma oportunidade. Não, eu acho que nós temos que buscar essa oportunidade. Quando eu fui transferida à minha primeira gerência em 2003, vamos colocar assim, se eu fosse pensar financeiramente, eu não teria aceitado naquele momento. Mudar para outra cidade, montar uma casa, né? Tudo isso gera um custo. Mas eu pensei o quê? Essa é a minha oportunidade de crescimento profissional. E ali eu abracei. E graças a Deus, assim, está dando certo. E é muito gostoso esse ramo automotivo. Você dá soluções para necessidades do cliente. O cliente, ele precisa do seu apoio, da sua técnica. O varejo é apaixonante.
O varejo é apaixonante porque você lida ali todos os dias com pessoas de diferentes profissões, diferentes segmentos, e essa troca de informação faz com que você cresça muito, né? Mas é muito bom. É gostoso, porque você tem um aspecto diferente. Eu fico imaginando, quando um homem chega e fala assim, quem que vai atender aqui? Parece você. Isso muitas vezes pode surpreender alguns, mas hoje já nem tanto, né? Como que vem sendo essa conquista? Você percebe que essa satisfação pessoal também de estar sendo reconhecida como uma profissional? Edilson, assim, quando eu comecei, em 91, realmente esse ramo ainda é um ramo predominantemente masculino, né? Então, quando eu comecei em 91, quase não existiam mulheres nas vendas, na gerência ou proprietárias de centros automotivos, né? Hoje, isso evoluiu muito. Existe preconceito? Ainda existe alguns preconceitos. Eu já tive cliente que chegou em mim, depois que eu expliquei algumas informações técnicas, e falou, nossa, você sabe mesmo. Então a gente pensa, pô, a pessoa acha que nós estamos aqui porque é um vasinho de flor, não. É por técnica, por merecimento, por estudar. Mas, assim, evoluiu muito. Hoje nós temos muitas mulheres em vendas, né, nesse segmento. Temos gerentes mulheres, temos proprietárias de centro automotivo mulher. Então, isso evoluiu muito, mas foi um processo grande. Preconceito sofri? Sim, hoje muito menos, né? E também as próprias mulheres, elas quase não iam nos centros automotivos, porque era um ambiente predominantemente feminino, ou masculino, desculpa, até o próprio ambiente não era um ambiente confortável, e elas não tinham essa segurança, porque sempre teve muito aquele mito, né? A oficina, homem, vai dar em cima, a mulher não sentia vontade. Hoje, por exemplo, a nossa loja, nós temos uma sala confortável, nós temos uma mesa de trabalho, ambiente climatizado, a mulher ela se sente mais acolhida. E quando ela chega na loja e se depara com uma gerente mulher, eu já tive uma cliente que fez esse comentário, ai, graças a Deus, uma mulher. Por quê? Infelizmente, é minoria, mas ainda no nosso segmento, tem empresas que ela trabalha com uma cultura de enganar. E principalmente o público feminino, que conhece menos, e o público idoso. Então, hoje as mulheres, por ter mais mulheres à frente dos centros automotivos, né, em vendas, em gerência, elas se sentem mais confortáveis e seguras para ir ao centro. Então, assim, eu tenho uma resposta muito positiva das mulheres que vão até a loja e a gente recebe elas com muita confiança, com muito carinho, e também a própria equipe, não só as mulheres. Hoje nós temos uma equipe que, graças a Deus, a gente nunca teve nenhum tipo de problema. Questão dos homens com as mulheres, tanto a equipe trabalhando junto, muito respeito com as clientes. Eles gostam de chamar a cliente até o carro e mostrar o porquê da troca das peças. Então, essa cultura machista, ela hoje é muito menor. E assim, a gente tem um retorno bem bacana. As mulheres estão deixando um pouco, meu marido que cuida do meu carro. Não, eu vou cuidar do meu carro. Eu vou questionar, eu vou perguntar para aprender. Muitas das pessoas que estão nos ouvindo agora, vou levar meu carro. Será que o Edilson não vai perguntar o nome da loja, onde fica esse autocentro? Eu vou. É com você, é hora da publicidade. O nome, o endereço. Vai lá. Eu fico muito feliz por essa oportunidade, Gilson, porque a gente faz tudo com muito carinho para receber, não só as mulheres, é claro, os homens também, mas a mulher pode ir lá, você vai ser bem atendida, o homem também, o idoso. Nós não temos discriminação, a gente quer ser transparente. A nossa empresa, eu trabalho na Renata Auto Service, ela é uma revenda Goodyear, ela está há 70 anos no mercado. Ninguém constrói uma história de 70 anos se não for transparente, se não trabalhar com qualidade de produtos, de serviço. Então, gente, eu convido vocês,
a visitar a gente. Nós estamos na Avenida Colombo, 4161, Zona 7, quase em frente ao antigo Teuto. Então, vai fazer um checklist com a gente, vai tomar um café com a gente, vai nos conhecer. Essa troca é muito, muito importante. E a gente espera todos vocês. Então vamos lá. O meu nome? Renato Autoservice. Se vocês precisarem também, além do endereço, o telefone, vocês podem me chamar no WhatsApp. A gente está aqui para poder ajudar vocês a qualquer dúvida. O WhatsApp é 44 9 9944 4554. E o telefone da loja, eu falei WhatsApp, porque hoje a maioria a gente trata tudo pelo WhatsApp, né? Mas o telefone da loja, telefone fixo, 3226-4665. Renato Autoservice. Renato. Revenda autorizada Goodyear. Então você já sabe, vai tomar um cafezinho lá. Isso. Vou né? falar mais um detalhinho. Opa, tem mais um detalhe, então, pessoal. Pode ser? Eu vou pedir para que corte aqui. Atenção, pessoal. Até eu estou estendendo um pouquinho mais. Né? Eu não gosto de fazer propaganda, tá? Gena, né? Estendendo um pouquinho mais para que ela ressalte esse detalhe. Agora, Se vocês precisarem, a gente não trabalha só com carros, tá? Então, trabalhamos com pneus agrícolas, pneus de caminhão, pneus de caminhonete, de veículos, toda a parte de suspensão, freio, troca de óleo, motor, embreagem. Então, deixe o seu carro conosco, a gente vai fazer um check-up e vamos atendê-los da melhor forma possível. E obrigado pela oportunidade, gente. fica logo ali, na Avenida Colombo, 4161. Aqui em Maringá. Vai lá, você vai gostar. E o cafezinho, bom, hein? Ótimo. A dona Maria faz um cafezinho excelente pra gente. Agora, Neide, Mulheres pelo Mundo. Olha só, um grupo. Fale um pouquinho a respeito desse grupo. E por que você decidiu fazer esse grupo? Então, o Grupo Mulheres pelo Mundo, ele surgiu em janeiro de 2025, depois que eu passei por um período de muito trabalho, de muito estresse. Quando eu vim para Maringá, eu ainda estava advogando e cheguei aqui, comprei um salão de beleza, fui administrar, né? Fui empreender numa área bem diferente da minha, fui muito feliz também. E quando eu vendi esse salão, eu estava num período assim de muito estresse mesmo, acumulando muitas atividades. E um dia em casa pensando, eu falei, quantas mulheres eu converso e me dizem a mesma coisa, né? Como é difícil nós empreendermos, trabalharmos dentro de casa, fora de casa, ser mãe, ser esposa. Mulher lutou muito para isso, né? Para ter o direito de ter a sua profissão, para ter o direito de ser uma empreendedora, mas ela acumulou funções, ela não deixou de ser a esposa, a dona de casa, a mãe que tem que levar e buscar filhos na escola, que tem que chegar em casa e estudar com os filhos, pôr roupa na máquina. Quem é mulher sabe bem dessa rotina, né? E um dia em casa pensando, eu falei, as mulheres estão precisando de lazer, estão adoecendo. Eu tinha até visto uma matéria sobre o quanto as mulheres estão adoecendo em função dessa dupla jornada, né? E algumas até tripla jornada. Então eu pensei, poxa vida, eu queria levar um pouco de lazer, né, de diversão para as mulheres. E aí separei 15 colegas que eu tinha no WhatsApp, convidei para vir na minha casa. Vieram 11 no primeiro encontro, e, inclusive a Juliana estava lá nesse dia, né, Juliana? Vieram 11. E ali nós conversamos, combinamos de nos encontrar no mês seguinte, janeiro de 2025, 11 mulheres na minha casa. E ali começamos a nos encontrar uma vez por mês. Esse grupo hoje tem 213 mulheres, porque quem vai a primeira vez gosta tanto, leva uma amiga, leva uma irmã, leva uma conhecida, né? E esse grupo está crescendo, atingindo inclusive objetivos que num primeiro momento a gente não esperava, né? Esse grupo, ele está sendo um grupo de apoio. Nós temos pessoas ali, mulheres ali com situações, com algumas dificuldades, com algumas situações específicas, que vem encontrando apoio dentro do grupo, que vem encontrando motivação. Acaba sendo um grupo também onde uma consome o produto e o serviço da outra, então também tem um empreendedorismo ali, embora esse não seja o objetivo, né? E essa rede de apoio, ela tem crescido e tem sido bastante positiva para nós. Eu tenho bastante orgulho de tudo isso. Mulheres incríveis que estão participando com a gente, de todas as idades, de todas as crenças, de todas as raças, né? Não existe discriminação. Mulheres de Maringá e da região. E tem sido muito agradável os nossos encontros. Estou bem satisfeita
com esse grupo. Grupo do WhatsApp Mulheres pelo Mundo. E Olha lá, Neide. Mulheres pelo Mulheres Mundo. pelo 200 e Mundo. quantas pessoas? 213 mulheres no WhatsApp. Olha só que maravilha, hein? Então, agora voltando aqui e com a nossa prosa, né? Com certeza, muitas dessas mulheres chegaram até você em um momento ou outro e falaram: poxa, que bom que você criou esse grupo. Qual é o sentimento que normalmente vocês têm ali naquele momento dessa gratidão? Eu falo que eu sou uma pessoa que a vida inteira eu entreguei todos os meus projetos na mão de Deus. Desde da minha primeira faculdade, da minha primeira decisão em trabalhar, né? Eu sempre coloquei todos os meus projetos à disposição de Deus para que Ele fizesse o que fosse melhor para mim e para que eu pudesse ser um instrumento na vida das pessoas com quem eu me relacionaria. Eu recebo muito feedback no meu WhatsApp pessoal, né? Muitas mulheres que não postam no grupo, mas me chamam e dão os seus testemunhos, né? Inclusive, quero trazer algumas dessas mulheres aqui no programa para contar a história delas, que são histórias encantadoras, histórias de lutas, de dores, de espinho, mas histórias de superação. Então, é sempre muito gratificante, né? Quando você entende que de alguma maneira você melhorou a vida da pessoa. Uma das colegas me chamou um dia num café e falou para mim, com os olhos cheios de lágrimas, falou: Neide, faz 6 meses que eu me divorciei e não tinha tido coragem de colocar o pé para fora da minha casa. Não passava mais batom, eu acordava e não tirava mais o meu pijama, né? Eu não conversava nem com os meus vizinhos. E por algum motivo, seu grupo apareceu para mim e eu achei que eu tinha que entrar. E assim, ela não perde um evento, tá sempre com a gente, né? E você percebe que a pessoa vai recuperando sua autoestima, seu amor próprio, vai percebendo um brilho na vida, né? E é isso que a gente tenta fazer. A gente tenta levar alegria, a gente tenta levar a autoestima. E o intuito do grupo é esse, realmente. Nesse momento, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham pela TV Engá no programa Edilson Corrêa em Comunidade, a Neide aqui, a idealizadora do grupo Mulheres pelo Mundo, vai mandar uma mensagem para todas do grupo. Ela fala muito bem, então a mensagem de Neide para vocês. Como eu costumo chamar, né? Meninas, porque sempre que vou falar com elas no grupo eu chamo de meninas. Meninas, eu sou infinitamente grata por cada uma de vocês que está nesse grupo. Vocês são incríveis e cada uma com as suas histórias, cada uma com as suas lutas, cada uma com as suas conquistas. Não deixem que nada as defina, não deixem que nada as limite. Não deixe que nada as proíbam ou impeçam de alcançar aquilo que vocês verdadeiramente desejam. Nós somos fortes, nós somos poderosas e nós seremos tudo que nós quisermos ser. E uma salva de palmas para o grupo Mulheres pelo Mundo! Juliana, a sensação de estar participando desse grupo, descreva para nós. A sensação é maravilhosa. Tem muita troca, muita empatia. Eu acho que nós, mulheres, a gente ganha força estando unidas, né? Todas unidas ali. E a cada vez que eu participo, assim, eu sinto essa energia boa ali com todas as mulheres e até nós trocamos, a gente troca experiência, orienta, faz amizade, faz network, tem muita coisa envolvida ali que é muito gratificante para o nosso crescimento pessoal, né? E como que estava o seu estado de espírito na hora que você decidiu? O que te levou a ser aquele... Opa, eu vou entrar nesse grupo. A amizade que eu já conhecia a Neide, né? E a gente sempre teve afinidades, assim, a gente tinha já uma amizade, e ela convidou, e quando começou não tinha pretensão nenhuma, foi isso que eu senti. Inclusive, foi uma coisa muito intimista, assim, Sim. né, Neide? Sim. Ela convidou pra gente ir na casa, não tinha pretensão nenhuma, eu fui como uma visita, assim, sem pretensão nenhuma, a gente não imaginava que o grupo ia tomar essa proporção e cada vez maior e cada vez mais. Tem gente de outros lugares que não é só daqui, de repente vai ser pelo mundo mesmo. Pessoas de outros lugares do mundo vão entrar em contato, vão interagir, porque a gente tem as redes sociais também, isso daí hoje não tem limite, né?
para a gente poder se relacionar, para Sim. conversar, trocar. Eu sei que já teve vários eventos, Juliana, Teve. mas descreva um que vem agora na sua memória e fale por que que você gostou. Eu gostei do piquenique, porque eu sou uma pessoa. Eu gosto de simplicidade. Aquele piquenique ali no Eurogarden foi uma coisa tão gostosa. São memórias que a gente cria com as meninas ali, me senti tão bem e foi uma experiência gratificante. Conheci mais gente. Cada vez que tem um evento, a gente tem contato com mais pessoas, com mais gente, com mais trocas. Por cima, assim, tinha quantas pessoas? Ali no piquenique, né, eu acho que tinha mais de 20, né? É. Esse dia Mas- foi um dia atípico, porque tinha muitas atividades no mês, então a gente conseguiu reunir poucas mulheres, né? Foram Mas foi bem gostoso, como ela está dizendo. Nós fizemos uma dinâmica, cada uma falou da sua vida, das suas dificuldades. E a gente tenta sempre fazer uma dinâmica de conexão para que uma se identifique com a outra, né? Para que uma leve uma mensagem para a outra. Então foi bem assim agradável mesmo, embora tenha sido com um público bem pequeno. Mas sabe, Neide, uma coisa que é interessante. Tem gente que está muito ocupada, tem vários trabalhos no dia a dia e ainda é gestora, ali no dia a dia, e arranjou tempo para participar do grupo. Vamos perguntar para a Ju como foi entrar no grupo do WhatsApp e participar desse grupo Mulheres pelo Mundo. Edilson, eu acho que você não deveria ter deixado eu por último. Porque só de ver as meninas falando, eu me emocionei. Porque, assim, é uma energia tão linda, tão gostosa nesse grupo. É realmente o que você falou. O meu dia é super corrido, é loucura total. E eu mesmo sou uma pessoa, assim, que exige muito de mim. Então, vira e mexe, eu trabalho pós-horário. Às vezes eu levo até bronca do meu supervisor, Júlia, vai para casa. Mas, assim, muitas vezes você vê que é uma fuga, né? Até o meu namorado, coitado, ele fala, você é casado com a Renato, né? Porque eu sou louca do trabalho. Mas aí eu percebi que eu estava sobrevivendo, né? Aquela rotina. E um dia a Neide foi o ano passado, na loja, trocar pneus do carro dela. E ela comentou, eu montei um grupo de mulheres, né, assim, de passeio. Eu falei, como assim? Peraí, já me interessa. E ela falou, e para mim, que era um grupo, né, sem intuito de negócios, né, que hoje também a gente só pensa em negócios, né, apesar que até os negócios vêm, né, mesmo você tá correndo atrás dele no grupo dessa forma. Então, aí a Neide comentou comigo, eu falei, já quero. Aí entrei, participei do primeiro, do segundo, do terceiro, e vou em todas, porque assim, eu conheci mulheres tão maravilhosas nesse grupo, tão maravilhosas. Eu já fiz amizades, já de sair fora do grupo mesmo, vamos sair. E eu falo assim, você volta a sorrir. Qual que é o meu intuito nesse grupo? É sorrir. E eu, assim, me divirto demais em todos os encontros, eu já fiz muitas amizades, a gente sorri, a gente brinca, a gente fala nada, a gente fala besteira. Então, a gente está ali para relaxar, não é para falar sério. Então, eu precisava disso. A hora que eu falei, me deixou por último, isso me emociona, porque me toca. Porque eu vejo pessoas assim, muitas vezes, igual a gente está no comércio, toda hora você lida com um, com o outro, mas tem pessoas que estão dentro de casa, e elas não saíam. Então a gente se vê, a Neide fez em janeiro, né, que foi o nosso encontro lá na chácara. Foi em janeiro de um ano. Em janeiro, ela fez o encontro numa chácara para a gente comemorar um ano do grupo. Começava às 8h30, então eu cheguei mais tarde aquele dia, cheguei mais próximo do horário de almoço. E a hora que eu cheguei lá, eu achei que foi fantástico. Eu até comentei com a Neide, sensacional. Por quê? Tinha acho que umas 54 mulheres. Pessoa nova, pessoa mais idosa, pessoa gorda, pessoa magra, pessoa alta, pessoa baixa. E nós mulheres, a gente se cobra muito, né? E eu falei, tinha piscina, né? Será que todo mundo vai querer colocar maiô ou não? Porque eu sou gorda, porque eu sou magra, porque eu sou alta, porque eu tenho estria, porque eu não tenho estria? Eu achei sensacional, porque a hora que eu cheguei lá, tinha mulheres idosas, tinha mulheres de todas as idades, e todo mundo de biquíni, e andando, não só na área da piscina, andando no meio das mesas, descontraída. Ninguém estava ali para julgar ninguém. A gente estava ali para ser feliz, para comemorar. Então eu falei assim, é sensacional o que eu vivi ali. Assim, estou muito, muito feliz.
de tudo que eu estou vivendo nesse grupo. Eu vou voltar a falar, apesar que o assunto é muito interessante, a gente vai falar também ainda mais ainda sobre mulheres pelo mundo, mas eu quero voltar no setor que você trabalha. Com certeza, muitos ali vão estar assistindo agora, ou em algum momento no futuro, vão estar assistindo esse vídeo. E eles gostariam de ser citado o nome deles. Então agora, equipe, se ela esquecer de alguém, é por conta e risco dela, viu? Aí eu tô enrolado. A equipe agora da Renato Autosservice. é com você. Edilson, eu tenho muita gratidão por todas as pessoas que passaram nessa minha vida profissional. Então, desde lá de trás, as pessoas que me ensinaram, que me seguraram na mão, né, em toda essa trajetória. Além da minha equipe, eu não posso deixar de citar toda a rede de apoio profissional que nós temos, né? Desde o escritório central, como os nossos supervisores de área que nos apoiam, que nos orientam. E ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Então, aí me emocionando de novo. A Julinha, a borracheira emotiva. Porque assim, sou muito grata. Eu tenho uma equipe maravilhosa que me apoia, que me ajuda, que embarca nas loucuras que de vez em quando a gente vamos fazer isso para poder dar uma chacoalhada na loja. Então, eu gostaria de citar realmente, se eu tivesse tempo, um por um. Eu tenho na área de vendas externas, que trabalha mais na parte agrícola e de caminhão, a Cirlei e o Alain. No escritório, a gente precisa ter esse suporte, né? Nós temos a nossa auxiliar administrativa, a Fernanda, a nossa encarregada administrativa, a Thelma. Na parte ali de vendas de varejo, né? A pessoa que vai levar o seu carro lá, que vai ser atendido, vai ter todo o suporte dos nossos vendedores de varejo, que é a Camila, o Renato, o Everton. Os nossos mecânicos que são sensacionais, que ele entende essa demanda dos nossos clientes, que orientam, que mostram, que explicam. Né? Tem o Cláudio, o Saulo, o Sandro, o Heraldo, o Otávio. Nós temos nosso motorista, né? Também cuida do nosso estoque, que nossa, nosso braço direito, ele ajuda todo mundo ali, que é o Arlindo. E assim, para receber todo mundo com muito carinho, com a loja organizada, aquele cafezinho gostoso, quentinho, tem a Maria, né, a nossa zeladora. Então, assim, é uma equipe sensacional, que, assim, eu sou muito grata e eu queria, assim, falar o quanto eu admiro cada um que trabalha ali naquela loja. Que a gente realmente, juntos, a gente faz a diferença. E é isso que a gente quer. E fica ali na Avenida Colombo 4161. Na Avenida Colombo 4161. Dona Tec, pertinho ali da Avenida Pedro Táxi, não esquece da gente, procura a gente lá. Ô Neide, você é uma empreendedora. Sim. E tem muitas mulheres que estão nos assistindo agora e muitas vezes gostariam de empreender. Sim. Nada melhor de perguntar para uma pessoa que está aí à frente e com certeza vai ajudar muitas. É com você, Neide. Empreender nos dias atuais é uma tarefa bem árdua, né? A gente vê isso todos os dias, a gente se depara com pessoas fechando as empresas. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem pretende empreender, né? Primeiro, estude bastante o segmento que você quer trabalhar, né? Estude, porque hoje tem essa facilidade, nós temos tudo aqui, ó, no celular. Antigamente, não. Primeira empresa que eu tive foi uma videolocadora. Eu tive que viajar 100 quilômetros para fazer um curso no Senac para aprender a administrar uma videolocadora. Hoje, nós temos tudo aqui no celular. Então, não tem desculpa para você não estudar, não procurar saber os prós e os contras, né? Da área, do segmento que você pretende empreender. Um segundo conselho, cuidado com as crenças limitantes. A gente, muitas vezes, é criado numa família ou convive num ambiente onde as crenças nos limitam. Ah, porque isso aí não é coisa para mulher. Ah, porque isso aí não vai dar dinheiro. Ah, porque isso aí não vai ser bom para você, vai tomar muito seu tempo. Então, cuidado com as crenças limitantes, né? E um terceiro conselho, para você que é mulher e quer empreender, porque como eu faço assessoria jurídica e empresarial, me deparo com essa situação muito comum também. A mulher, ela quer empreender, ela quer ser dona do próprio negócio, não importa se ela vai montar um salãozinho,
se ela vai ser uma manicure ou se ela vai ser uma mulher bem-sucedida, né, num cargo mais elevado, independente disso, ela quer muito. Mas muitas vezes ela não consegue conciliar, né, o empreendedorismo com a vida pessoal, a vida familiar. E ela se frustra em algum momento. Então esteja também preparada, né? Porque você vai se privar de um convívio familiar, de um contato com o filho. Eu falo da culpa, né? Que tem muita mulher hoje fazendo terapia porque investiu na carreira, lutou muito para ser independente, lutou muito para conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, conseguiu, mas é óbvio que a gente não dá conta 100% de tudo, né? Então, às vezes a gente falha no convívio familiar, a gente falha num relacionamento de casal, até com nossos pais, nossos amigos, e começa a cobrança. Então, esteja preparada para tudo isso, né? Se eu posso dar conselhos, são esses. Se prepare, conheça o mercado que você vai entrar, né? Cuidado com as crenças limitantes. E esteja preparada para os conflitos que você vai sofrer internos, né? Esse é um momento adequado, Neide, para empreender? Eu acredito que sim, né? Isso é muito relativo, Edilson, porque depende do ramo. É por isso que eu falo que nós precisamos realmente estudar o mercado de trabalho antes de ingressar, né, nessa área. Nós vimos aí, há alguns anos atrás, em função da pandemia, que os empreendedores tiveram que se reinventar, né? Tiveram que aprender a trabalhar. Muitos fecharam as suas portas e foram trabalhar no digital, foram trabalhar em casa. Então, eu penso que se é o melhor momento, depende muito do segmento, depende muito do local, depende muito da cidade. Então, nós precisamos estudar, né? Se você não se sente preparado, se você não tem todas essas informações, se você tem dificuldade de compreender, procure uma pessoa, um profissional da sua confiança para te dar essa assessoria jurídica, empresarial, porque isso pode, inclusive, fazer você economizar, fazer você não gastar um dinheiro à toa, fazer você aguardar um momento oportuno, né? Então, essa assessoria é importante. Eu costumo falar assim, quando você começa uma dieta, você pode fazer uma dieta em casa, cortando tudo que você não quer. Algumas coisas vão fazer falta no seu organismo. Se você tiver o acompanhamento de uma nutricionista, ela vai preparar uma dieta para você, né? Mais equilibrada, a sua chance de alcançar o objetivo num tempo menor é maior. Então, isso em todas as áreas. Na área do empreendedorismo também. Uma pessoa experiente que possa te orientar é indispensável. Falando com quem entende. A Neide aqui. Agora, muitas pessoas falam assim, Edilson, o que é compliance? Eu tinha que trazer uma pessoa que explicasse para nós aí o que é compliance, entendesse e falasse. É com você, Juliana. Afinal, o que é esse compliance? Explique para nós. O compliance, ele tomou uma proporção mais conhecida aqui no Brasil, foi na época dos escândalos que teve da corrupção lá das empresas, Odebrecht, aquelas, né, naquela fase ali, né, em 1998, 99, começou assim esses escândalos, né, que daí veio, mas o compliance já veio lá dos Estados Unidos, é algo muito complexo, mas que tem se falado muito agora aqui no Brasil, e as empresas estão buscando, porque, resumindo, né, porque é uma coisa muito complexa, o compliance é uma cultura que você vai buscar praticar dentro da tua empresa. Não precisa ser advogado para exercer essa área do compliance. Na realidade, eu tenho me aprofundado assim para estudar a respeito disso, mas é uma questão assim da pessoa ter o perfil, né, para implantar isso dentro das empresas, essa cultura, essas normas, é uma organização, a forma de comunicar, é uma coisa bem complexa, que cabe até um outro podcast aí, porque mas é uma coisa muito interessante que as empresas elas querem buscar isso para que a empresa se desenvolva, eles consigam ter uma linha de trabalho, de pensamento, a forma de agir das pessoas dentro da empresa, que isso vai proporcionar, vai prevenir
muitos riscos que as empresas correm, né? De processos passivos trabalhistas, principalmente, passivos dívidas tributárias e outras coisas mais. Resumindo, seria isso. Mas dentro desse resumo, só para explicar um pouco mais para esse aqui que você fala, as empresas, ela tem o tamanho para utilizar desse sistema, para entrar dentro no sistema compliance, ou ela, independente do tamanho, é um sistema que tem que ser utilizado? É independente, vai da política da empresa, é ela que vai ver o que se é necessário. Tem empresários, empreendedores que de forma instintiva eles já praticam essa política, né? Essa cultura. Essa, o compliance surgiu lá nos Estados Unidos, quando eles criaram o Banco Central Americano. Ali que começou, né? Se você for estudar a história ali que começou, porque eles queriam prevenir esse risco, fazer com que buscar uma solidez, uma coisa, fazer com que a empresa se torne uma empresa sólida com raízes, né? E é isso. A gente vai voltar a conversar com certeza num futuro não muito distante, que é um assunto muito É intrigante. bem interessante. Mas assim, continuando com você, filosófico. Juliana, com certeza muitos jovens estão nos vendo agora. E muitas jovens que estão nos vendo têm vontade de ser advogada. Que dica que você daria para elas? A dica é o que a Neide acabou de falar ali. As mulheres, né, que se tiverem esse sonho, tiverem. Eu olho para o passado, assim, o que me despertou também. Eu falo assim, nossa, eu gostava quando eu assisti o Mercador de Veneza, né? Quando de Shakespeare, né? Que tem um filme, né? Bem antigo. Quem quiser assistir, as jovens, né? É um filme clássico com Al Pacino. Nossa, maravilhoso. Então, esse filme de Shakespeare, ele mostrava... Ela foi defender, né? O mercador ali de Veneza. E aquilo ali eu achei tão bonito. Era o mundo... Ela foi lá fazer a defesa. Ela teve que se vestir de homem ali, né? Mas ela não perdeu. E outra... Aquela esperança ali de lutar pela justiça. Quem tem esse sonho, esse desejo no coração, tem que buscar, estudar e se dedicar. Mas uma coisa que eu digo para as jovens, né, advogadas, a gente que não perca a sua essência feminina, né? E essa essência que a gente carrega de cuidado, de zelo e não olhar os homens como porque é um mundo difícil, é muito machismo. Se a gente se deparar com machismo, nós mulheres, a gente não pode ter medo. A gente tem que conversar, tem que trazer eles para o nosso lado, porque nós não somos também. A gente precisa deles, dos homens também. Ser feminista não é excluir, ser radical e querer. Porque eu digo até para o meu filho, eu falei assim, eu nasci numa época na década de 70, acho que quase todo mundo aqui nasceu, ter uma filha mulher naquela época, eu sei pela minha família, pelo meu pai, era um motivo de muita preocupação. E era bem na fase que as mulheres estavam se rebelando, rasgando sutiã, né? Aquela loucura toda. A minha madrinha era uma mulher bem, embora ela fosse muito educada e tal, mas ela era rebelde. Meu avô falava que não era para ela ir no baile, ela era professora, sabe? Pulava a janela escondido, era uma loucura, assim. Entregou a madrinha. Ninguém segurava, mas ela sempre, nunca perdeu aquela doçura dela, sabe? Eu admirava, porque ela era uma mulher de coragem, né? Mas a gente tem que buscar o equilíbrio. É isso que é o meio, entendeu? E nós lidamos com a área do direito, ser justo hoje, não é essa coisa combativa só, é mediação hoje. O direito evoluiu muito. Quando eu comecei, as pessoas que procuravam a justiça, elas levavam um processo ali e falavam, o juiz vai ter que decidir meu caso, a justiça você vai ver, desde que vai... Não, hoje com essa evolução toda, a gente tem que procurar o diálogo, procurar mediar e as pessoas se entenderem. Homens, mulheres, independente do gênero. Entendeu? Então a gente tem que respeitar. A gente está até conversando antes de começar aqui o podcast. A Júlia falou respeito. Respeito acima de tudo. Você sendo
quem for, você não esqueça que você é tua essência, sabe? E você respeite. O respeito é tudo. Juízes, promotores, todos. A gente tem que saber saber que nós temos que tudo tem um limite, que a gente tem que buscar a pacificação social. Esse é o nosso objetivo. E é para isso que o direito, eu acredito, eu tenho fé que está evoluindo. O tema, mulheres que fazem a diferença. Júlia. Eu acho que mulheres que fazem diferença. As mulheres, elas sempre buscam muito a excelência, né? Eficácia. Não que os homens não procurem, né? O que a Ju falou. Não é essa rivalidade homens e mulheres, né? Mas as mulheres, elas estão ocupando todos os espaços que elas querem ocupar. Então, hoje não tem uma profissão que ela seja preferencialmente masculina. Hoje nós temos mulheres em todas as posições. Existem mecânicas, né? Infelizmente, em Maringá, eu já procurei para poder trabalhar conosco. Não, mas nós já tivemos na loja de Londrina mecânicas. Então, eu falo muito que é o querer, né? Hoje, se você quer alguma situação, alguma profissão, algum sucesso, você tem que buscar. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma menina na loja que ela era garçonete. Hoje ela é uma excelente vendedora, porque ela quis. Então, a gente está lá, assim como lá no passado ele me auxiliou, eu estou aqui para auxiliar. Então, assim, as mulheres, elas fazem toda a diferença em todos os lugares, em todos os ambientes. Elas cabem em todos os ambientes, desde que ela queira, que ela busque a sua excelência, né? Como a Neide falou, procure se especializar, vai estudar, vai entender, né, do propósito que você colocou na sua vida, então vai buscar, vai estudar. E isso a gente consegue ter sucesso. Por isso que nós temos mulheres em todos os segmentos, nós temos mulheres em todas as profissões e sempre com muito sucesso. Porque nós mulheres, a gente gosta, né, de fazer a diferença, a gente gosta de buscar excelência, a gente gosta de tudo mais perfeitinho. Então a gente estuda, a gente se aprimora, a gente não tem preguiça de buscar atrás. A Júlia é só mulher que faz isso? Não, não. Nós falamos, são pessoas, né? Mas aqui no caso nós estamos falando de mulheres. Por isso que a gente vê as mulheres em todos os lugares. Porque elas fazem a diferença. Sabe o que eu acho disso? Simplesmente maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Só tem, o mundo fica até muito mais glamouroso. Isso significa aquela máxima que foi dita há pouco, e o respeito e o respeito presente a cada momento. Que venham conquistar mais espaço, que vai continuar ainda mais maravilhoso ainda. Neide, mulheres que fazem a diferença. Por Neide. Mulheres que fazem a diferença, né? Complementando tudo que a Júlia já falou, eu acredito que a mulher, ela tem uma leveza, ela tem uma sensibilidade, e em qualquer segmento que ela vai trabalhar, ela vai exercer isso com maestria. Ela tem força suficiente para comandar uma equipe, né? Assim como a Júlia está lá à frente de profissionais, né? Que até alguns anos atrás era um público masculino. A mulher tem essa força. Hoje nós temos mulheres aí nas áreas tecnológicas, nós temos mulheres que estão aí à frente de cargos políticos, de cargos públicos. Nós temos mulheres em todos os segmentos. Mulheres que fazem a diferença, entram para trabalhar não para ser mais uma, ela entra para ser ela. Ela entra para impactar, ela entra para mudar, ela entra para dar vida naquele local, né? E eu falo que eu trabalhei num ambiente, eu trabalhei 25 anos na CESP, que também era uma empresa predominantemente masculina. Agradeço cada dia desses 25 anos. Eu convivi com homens que me ensinaram muito, aprendi muito com eles. Entrei num cargo bem baixo, né, escriturária, e saí como supervisora administrativa, num cargo excelente, aonde em alguns momentos eu acabei também
sendo responsável pelos homens, né? Trabalhando com esses homens e sendo coordenadora dos serviços dele. Então eu vejo assim, a mulher ela faz sim a diferença onde ela quiser estar. E ela vai estar aonde ela realmente quiser estar. Não existe limite, né? A menos que ela se limite. É isso. Juliana, as mulheres que fazem a diferença. E você? Complementando o que a minha amiga Neide acabou de falar, em resumo, é isso mesmo. Eu acho que, independente do gênero, mas as mulheres também, elas têm que, se elas têm esse desejo no coração, elas querem, elas conseguem. A gente não tem, essas crenças limitantes, a gente não pode deixar dominar, né? Então, eu não tenho nem mais. Eu fiquei por último para explicar aí, mas não tem. Ela toma as palavras das minhas amigas, da Júlia, da Neide, as minhas palavras. É isso que eu tenho para dizer, porque é E maravilhoso. é muito importante a gente ressaltar também que violência basta. Chega. Acabou. Vamos acabar com essa questão. Violência basta. Eu acho que está na hora do respeito imperar em todos os sentidos. E nesse momento eu vou convidar a Juliana mesmo. O que a gente pode fazer com que mantemos essa característica? Respeito, respeito, respeito. Bem, a violência é uma realidade. Infelizmente, as mulheres são as maiores vítimas, né? Tem homens que chegam a falar que não, que homens também são vítimas, mas na proporção, as mulheres sempre são as mais fragilizadas e mais. Isso é estatístico, né? É matemático, é provado, não tem o que falar. E eu olho hoje o que evoluiu, olhando para trás, o que eu vivi, né? Quando eu comecei a faculdade, na época, adultério era crime. E o homem se provasse que matou a mulher por traição, é porque ele poderia até ser absolvido por motivado a uma forte emoção. A mulher não tinha esse espaço. Então, mas eu acho que houve um grande salto, uma grande evolução. Eu tenho muita esperança no meu coração, sempre tive. Quando eu comecei a faculdade, me deparava com essas situações e eu sempre tive esperança no meu coração que as coisas iam caminhar, iam melhorar. E nós, mulheres, a gente tem que ter esse otimismo, não perder as esperanças, acreditar, sabe? Acreditar que o mundo pode ser um mundo melhor para todos, independente da gente ser mulher de gênero, principalmente as minorias homossexuais, todos. Eu acho que a gente tem que aprender a ser tolerante, a respeitar. O respeito é o começo de tudo e o meio termo também. É isso aí que a gente tem que buscar e ter essa esperança que vai melhorar, e combater, não ficar calada, denunciar, criar nossos filhos para que respeitem as mulheres. Eu acho que tudo vem da família, da casa, né? Eu tenho meu filho, eu sempre falo para ele tem que colaborar, ele é meu parceiro, ele tem que me ajudar. E eu sempre falo, olha, você faça isso, aprenda, não dependa de uma mulher, você vai ter que ajudar, você é companheiro, ela vai te ajudar também, vocês têm que... Então, eu acho que é por aí. Nós também temos essa responsabilidade social. As mulheres, elas têm que ser exemplo dentro de uma casa, passar a responsabilidade para o homem, que ele tem que também saber qual é o lugar dele, para que ele serve. O que eu tenho observado, assim, no meu íntimo, que eu vejo, assim, é que os homens, muitos hoje ficam perdidos, não sabem qual é o papel deles. Mas isso, às vezes, a mulher também tem um papel fundamental nisso. Os dois têm que dar as mãos para poder ter um mundo melhor. É isso. Eu acho que é isso. Seria isso. Concordo totalmente. Eu tenho certeza que as meninas que fazem parte da mesa aqui também concordam. Ju, como que você vê o papel da mulher daqui a 10 anos? Edilson,
o papel da mulher daqui 10 anos, né? Você colocou. Eu só vejo evolução, né? Porque se a gente for pensar lá de trás para agora, igual eu falei muito no meu segmento, né? A evolução que nós tivemos de mulheres trabalhando nesse segmento, das mulheres indo até, né, as oficinas. E hoje você vê mulher em todo. Você vê mulher numa engenharia, né, de uma fábrica automobilística. Então, assim, eu acredito que as mulheres, elas não seria nem por falta de vontade, né? Antigamente as mulheres eram muito omissas. E tudo, o estudo, a mulher foi buscando se aprimorar, então ela vai se soltando na sociedade. Então, o papel da mulher, hoje e daqui a 10 anos, eu acho é uma importância significativa. A mulher ela tem um papel dentro de casa, dela ensinar, dela educar essa família, as mulheres para poder correr atrás das suas profissões, dos seus estudos, o que ela quer ser. E como a Juliana falou, e a mulher também dentro de casa ela tem o papel de educar os homens, os filhos, a serem pessoas corretas, né? Então, a mulher, daqui 10 anos, eu só vejo mais sucesso, mais evolução e ela tomando todo o mercado. Porque a gente já tem essa crescente, né? A mulher, ela já, se você for olhar, como nós já dissemos várias vezes aqui, em todas as profissões, a mulher tem um destaque. Então, a cada ano que passa, de 10 anos, a gente não está dominando, a gente já dominou, né? A gente já dominou o mundo. Mas cada vez mais em evidência, em cargos de gestão, em cargos de liderança, justamente por ela gostar de tudo muito aprimorado, né? Tudo muito organizado, tudo muito perfeito. Então, ela mesma faz com que os homens busquem essa crescência, porque eles querem acompanhar. E a palavrinha que nós citamos muito aqui, nós citamos muito antes de começar, que foi a questão do respeito. Então, hoje o respeito, ele tem que existir em todas as situações. A Neide gosta do vermelho, eu gosto do amarelo. Tá tudo bem. A Neide gosta de um partido político, eu gosto de outro. Também tá tudo bem. Você é de um time de futebol, eu sou do outro, e também tá tudo bem. Porque o vale é o respeito entre as pessoas. As pessoas, ela tem que entender que a diversidade, o diferente, não é um ataque a você. É só o diferente. É uma forma de você aprender uma coisa nova. Eu falo muito assim, então o pessoal brinca na loja comigo, porque ali a gente tem de pessoas de todos os segmentos. Aí fala, nossa, a Júlia vai começar com a entrevista. Eu me interesso em conhecer o diferente, né? Então, a mulher, ela sempre tem esse olhar de querer sempre conhecer o diferente e aprender. Por isso que a gente sempre está em crescimento. Sabe, Neide, uma coisa que eu gosto é dessa fala. Nós podemos aprender muito mais convergindo do que divergindo. Exatamente. Esse é um exemplo para o mês de março, que é o mês das mulheres, e o mês de abril, o mês de maio, o mês de junho, o mês de julho, o mês de agosto, o mês de setembro, outubro, novembro, dezembro. O ano inteiro é o mês de vocês. E nós gostamos muito. Porque convergir é a palavra máxima. Exato. Existe um espaço para homens e mulheres conviverem em harmonia, né? Se respeitando, se apoiando, quer seja nas relações pessoais, quer sejam nas relações de trabalho. Daqui 10 anos, as mulheres estarão mais à frente, né? Nas empresas, nos negócios, com a sua força e sem perder a sua delicadeza e a sua sensibilidade. Que bacana. Vou começar com você, Juliana. O microfone é seu. Fale o que você quiser. Bem, o que eu tenho para falar? Hoje, aqui, é o mês das mulheres, né? Mas o Dia da Mulher é todo dia. Não é fácil, a gente está muito sobrecarregada e nós precisamos da ajuda dos homens, né? Do apoio deles. Nós que viemos de uma geração
que meu pai, ele era uma pessoa que não tinha preconceito. Não tinha preconceito com sexo, com cor, com raça, com nada. E eu aprendi muito com ele. Essa minha visão de respeito das pessoas, eu só tenho a agradecer esse convívio nesse mundo masculino. Eu sou a filha mais velha de 4 irmãos homens e sou a única neta do meu avô por parte de pai também, que meu avô tinha 6 netos, né? Eu sou a sexta neta mais velha, né? E na época, a forma de ver o mundo ainda. Mas os homens naquela época eu notava assim que eles tinham muita preocupação com a gente, né? Com as mulheres, como é que ia ser, se a gente ia casar, como é que, né? Mas graças ao apoio desses bons homens, que muitas mulheres conquistaram o espaço de poder. Eu acho que a gente tem que ser grata a isso. E olhar o mundo dessa forma, né? Não podemos ser tão radical e ficar se vitimizando também, apesar da gente sofrer, né? A mulher ser realmente fragilizada e sofrer muita violência, porque isso é uma realidade, né? E é isso que eu tenho para falar e que a gente não desista e que lute pelos nossos sonhos, todos, e que todos deem as mãos, porque nós somos seres humanos acima de tudo. Maravilha. Chegamos agora na reta final, mais 2 minutinhos para a conclusão de todas aqui. Que bacana. Conversando com essas mulheres maravilhosas, né? E você, Juliana, suas considerações finais? Minhas considerações finais seria isso. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Faz pouco tempo que eu estou morando aqui em Maringá, mas é uma cidade maravilhosa. Estou muito feliz. Estou tendo a oportunidade do meu filho também estudar aqui e conhecer pessoas maravilhosas. É uma cidade maravilhosa e eu só tenho a agradecer. E um beijo para minha cidade, Paranaguá, que eu não posso esquecer minhas origens, né? Fui advogada há mais de 20 anos lá. Ainda continuo com os meus clientes, meus fiéis clientes ainda lá. Aqui também estou trabalhando, né? E estamos na luta ali e até quando Deus quiser. É isso aí. Ju, você é feliz? Eu sou muito feliz. Eu sou uma pessoa que eu falo que o meu sorriso é a minha expressão. Eu gosto de sorrir, eu gosto de brincar, eu gosto de ser feliz. Então, Eu as suas gosto de ser considerações finais. Primeiro eu quero agradecer a você, Dilson. Sim, foi um bate-papo muito gostoso. Você dá essa oportunidade para a gente estar aqui, cada um falando do seu segmento, né? Assim, foi sensacional. E eu gostaria muito, não posso deixar de agradecer a minha família. Aqui em Maringá, né? Minha família não é de Maringá. Eu estou aqui sozinha sim, né? Minha família mora longe, mas assim, o que eu tenho de amigos aqui, né? Tenho meu parceiro. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer do fundo do coração, falar o quanto eu amo minha família, os meus pais que me deram essa educação, me deram essa oportunidade de estudo, né? Minha família toda, as minhas irmãs, somos 4 irmãs, imagina, tanto de mulher, que sempre me apoiam, admiram o meu trabalho. Então, eu gostaria de muito agradecer, mandar um beijo, falar que eu amo toda a minha família e que eu sou uma pessoa muito feliz, muito grata a cada manhã que eu acordo, que eu vejo esse céu lindo, que eu tenho a oportunidade de estar no meu emprego, estou com saúde. Então, eu sou muito grata a tudo e muito feliz. Graças a Deus. E aí, Di, o seu legado e suas considerações finais. Eu acho que a palavra que resume aqui, né, a nossa trajetória de vida e também essa oportunidade de estar falando com vocês é gratidão, né? Eu falo que quando nós somos gratos, verdadeiramente gratos, nós abrimos muitas portas. Eu começo agradecendo desde da minha família, meu pai, como eu já falei, foi um charreteiro, minha mãe que era dona de casa, mas tudo que eu sou hoje, né, eu herdei deles, a ética, o respeito, a necessidade
de tratar bem as pessoas. Então eu agradeço muito, eu fui criada numa família simples, mas com princípios básicos, com princípios morais que nortearam a minha vida toda, a minha carreira. Então sou muito grata. Mais uma vez, mandar um beijo pro meu filho, né, que é o meu orgulho, pra minha nora, porque senão ela vai ficar brava que eu não mandei. Um beijinho pra ela. Fátima Vitória, também te amo. E muito obrigada, Edilson, por você ter nos dado essa oportunidade de dividir um pouco da nossa experiência. Nós não sabemos mais do que ninguém, nós sabemos coisas diferentes e é por isso que é importante a gente se completar. Cada um sabe um pouco, né? E isso é que é importante. Mulheres que fazem a diferença. Peço para que a técnica abra e que as meninas olhem ali. Gente, que bacana. Durante quase uma hora conversamos a respeito de mulheres. Mulheres que fazem a diferença. Conversamos com a Neide, que está com o grupo Mulheres pelo Mundo, crescendo a cada vez mais com mulheres assim, que demonstram e falam do seu amor próprio, do seu sentimento. Um beijo no coração de cada uma de vocês, viu? E conversamos também aqui com a Juliana, que enriqueceu com informações preciosas, falou da sua família, do seu trabalho. E a Ju, mandou um abraço para todo mundo lá da firma. Que bacana! E olha, que satisfação, que alegria a gente poder transmitir essa emoção aqui, num programa, aqui ao vivo. É simplesmente maravilhoso. E é maravilhoso porque quem está aqui sou eu, apreciando esse momento e conversando com 3 mulheres simplesmente maravilhosas. Parabéns para vocês, mulheres. O mundo é de vocês e vocês merecem. Porque, mulheres, vocês fazem a diferença. Parabéns, mulheres. Fiquemos com Deus.